Olá, pessoal. O nome de uma polêmica terrível que abriu o ano de 2025 se chama PIX. Teve uma decisão do governo federal, da Receita Federal, na verdade, que é um órgão aí responsável por impostos, tributos, taxas no Brasil, que está fazendo com que todo mundo digladie. Uma turma dizendo que não vai mudar nada, né, para ninguém ficar preocupado, outra turma desesperada, achando que a situação vai complicar, sim, para muita gente aqui no Brasil, com o quê? Com a obrigatoriedade que as instituições financeiras vão ter de comunicar à Receita Federal gasto, né? São dois tipos de grupos, né? O nosso convidado vai explicar direitinho. Um grupo é de R$ 5.000, né? A partir disso, vai ter que ser comunicado para a Receita uma multiplicação de PIX, instrumento revolucionário, né? Que mudou simplesmente a vida do consumidor brasileiro nos últimos anos, uma medida aí, uma ideia do Banco Central do Brasil. E o outro grupo que é acima de R$ 15.000. Está dando um bafafá terrível, não para de ter reunião no governo federal. Teve até troca de ministro por causa disso. E quem vai falar, afinal, dá uma luz aí na opinião dele, na visão dele, se a coisa realmente vai mudar. E se vai mudar para pior ou para melhor, é o homem que está aqui em Ribeirão Preto, a cidade onde eu moro agora, é o Ranieri Genari. Ele que é advogado, e ó, vou dar uma lida aqui, porque o homem tem coisa, o homem faz coisa, viu? Ele é advogado, como eu falei, é um consultor também, tributário aí para empresas. Está ligado ao Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, que é o IBET, e também integra aí a comissão aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Ribeirão Preto, que trata exatamente desses assuntos tributários. Ô, Ranieri, primeira vez aqui no Papo Prateleira, rapaz, é um prazer receber, tá? Ulisses, igualmente é uma satisfação poder estar aqui junto com vocês, né? Esse grupo, vamos dizer assim, tão seleto que é o agronegócio, que é aí o grande motor da nossa economia, né? Importante para o PIB, importante para o país como um todo. E acho que as dúvidas são pertinentes, né? Tudo que envolve questões tributárias geram bastante receio, né? Sejam medidas boas, sejam ruins, mas é importante sempre o esclarecimento. Eu recebi do pessoal aí que faz assessoria do Ranieri, gente, um material que já está, inclusive, no nosso site, agrorevenda.com.br, uma espécie de um artigo dele, né, em que ele fala que vai mudar para melhor. Não é bem assim a história que o governo está contando, não. Por que que você pensa assim, Ranieri? A gente não pode esquecer, né, que a Receita, além de um órgão é, tributante, vamos dizer assim, que cuida da tributação, ele é um órgão de compliance também do próprio governo, né? Em que sentido? Ele cuida de toda a formalidade dessa cobrança. Então, quanto mais formal estiver a situação, mais legalizado estiver, mais fácil para realizar essa cobrança. Assim como dentro das empresas, principalmente no agronegócio de uns anos para cá, os pequenos produtores, principalmente, foram muito impactados por essas medidas de compliance, vamos dizer assim, porque Ah, hoje é necessário ter uma contabilidade, é necessário ter arquivo de documentos, ele precisa ter, no mínimo, uma, duas pessoas numa equipe para poder fazer entrega de obrigações, poder cumprir com declaração de imposto de renda. Então, assim, Ô, esse Ranieri, tem nego compliance. vigiando até se chove, quanto choveu nos últimos 50 anos. Exatamente. Então, assim, hoje, quando a gente chega numa sede de uma fazenda, né, numa administração, você Ah, não fala mais só com o gerente da fazenda, igual era antigamente. Você fala com o gerente, você fala com o agrônomo, aí você também vai no escritório e fala com o pessoal do financeiro. Então, tem várias aí nuances. Então, esse compliance é uma palavra em inglês, né, bonita para dizer conformidade, que é o que tanto a Receita busca fazer, quanto os contribuintes buscam fazer para se adequar exatamente essas normas que são colocadas. Então, perfeito. assim, o nosso ponto de vista, ele é crítico, né? E aqui sem fazer torcida política em momento nenhum, mas no sentido de dizer que, assim, quanto mais burocrático é um sistema arrecadatório, pior ele fica para os contribuintes. Ele facilita para o ente que vai arrecadar, isso é claro, mas ele dificulta muito essa divulgação de informações, essa guarda de documentações, porque todo sistema que ele busca se burocratizar, ele cria bastante dificuldade para a gente cumprir essas obrigações. É Perfeito. claro que convém ressaltar que, diferentemente do que tem algumas páginas aí divulgado, tudo há uma bastante confusão a respeito disso, é natural, né? Por isso o esclarecimento importante, que essa não é uma nova obrigação
para os contribuintes, ou seja, contribuinte, para o né? produtor rural, para a pessoa física, para a PJ. Ela é uma obrigação que os bancos já estão acostumados com ela, que a gente chama de e-financeira, que é uma obrigação do SPED também, que os bancos entregam ela semestralmente. O que que mudou que deu todo esse rebuliço do final do ano para cá? É que numa instrução normativa que passou a vigir a partir de setembro do ano passado e com validade para as movimentações a partir de janeiro deste ano, ela Ah, incluiu nessas movimentações as operadoras de cartões, as fintechs cartão de crédito, e né? os bancos digitais como um todo. Então agora, antes o que era só DOC, TED e transferência que era monitorado, agora Pix e cartão de crédito também passou a ser. E exatamente nesse limite global de movimentação que você citou, 5 mil para pessoa física e 15 mil para pessoa jurídica. Por que que a gente fala limite global? Porque não é uma que vão ser informadas só movimentações de 5 mil ou movimentações de 15 mil. É a soma das operações que você fizer dentro de um mês. Então, se todas as operações somadas deu 5 mil, serão Então, informadas. Todas as operações somadas deu 15 mil, serão informadas, porque é com uma consolidação das operações pelo CPF naquela instituição bancária ou naquele cartão de crédito. perfeito. Você tá falando, eu gostei de uma expressão que você usou no material que eu publiquei, de que um problema que tem é mais conceitual em relação a esse tipo de mudança, que é o quê? Que é a Receita enxergar um contribuinte como um fraudador, já partir disso como se fosse um princípio. Isso é ruim mesmo? É isso que você pensa? E por quê que é ruim partir desse princípio? É, é porque assim, né, a gente vê muito, né, olhando países da OCDE, né, outros países mais, vamos dizer, os países mais ricos, onde cada vez mais que a Receita Federal daquele país, ela busca ser um ente mais fiscalizador, mais tributante, que cria mais entraves para os contribuintes, né? O país só piora, né? O PIB é impactado muito, porque muito do que a gente carrega hoje de custo Brasil nas nossas Não operações é pouco, né? é relacionado ao custo tributário, não só do pagamento de imposto, que é uma parte, mas muito da apuração e da entrega dessas obrigações para que você consiga, ao final, pagar um imposto. Então, tudo isso eleva o custo da nossa operação, que resulta num custo maior para poder investir, numa demora no retorno para você ter o retorno do investimento. Então, hoje, quando o investidor ele olha para o Brasil, ele não sabe em quanto tempo que ele vai ter o retorno daquele investimento que ele está fazendo, e a gente sabe que no agro isso é muito importante, seja para empresas de E tem sementes, muito risco né, também, né? para genética animal, tem bastante investidor estrangeiro que faz esse aporte, mas é difícil as empresas brasileiras que precisam desses investimentos apresentar para o investidor do exterior em quanto tempo ele vai ter aquele retorno, muito por conta desse custo. E muitas vezes ele olha, o risco é tão elevado quanto o valor do investimento. Então, essa relação acaba piorando muito. E aqui no Brasil, a gente tem essa particularidade. De uns anos para cá, da Receita ser mais esse policial do que exatamente um ente apenas tributante. Então, sempre está com aqueles, que a gente chama do grande irmão, né? O Big Brother, olhando as suas operações, tentando Fiscalizando. entender, fiscalizando tudo. Então, quando a gente parte dessa premissa errada de que todo contribuinte é um potencial fraudador de impostos, a gente vai adotar medidas que vão só prejudicar a vida desse contribuinte. Porque se a gente for fazer, tem vários estudos aí publicados, que na verdade é o contrário. A maioria dos contribuintes são bons pagadores de A impostos, minoria só. contribuem com a arrecadação. A minoria é que causa esse problema, é que tem essa predisposição a realizar fraude, mas isso acontece em todos os países do mundo, isso não é novidade aqui no Brasil. Mas quando você toma a exceção pelo todo e Ah, aplica uma regulamentação muito árdua, muito pesada em todo mundo, por conta de um pequeno grupo que aplica ali algumas fraudes, então a gente começa a desequilibrar o sistema, porque não justifica uma medida muito burocrática, né? Que, de novo, não vai criar um novo imposto. Então, em momento nenhum se falou em criação de imposto, e sim da criação de uma nova regra dentro de uma obrigação acessória já existente, mas que vai sim criar provavelmente uma nova obrigação de prestar informações, porque uma vez que o banco enviar semestralmente essa informação, por conta do sigilo bancário,
a Receita não vai saber para onde, de onde veio, nem para onde foi. Isso seria a quebra de sigilo bancário. Então, o sigilo bancário, da forma como a lei prescreve, ele está preservado. Ah, Mas uma vez que o montante global vai ser informado e a Receita não sabe de onde veio nem para onde foi, ela vai poder te questionar o que acontece, de pedir a onde que você comprovação. teve aquela receita, exatamente, e para onde que foi, por que que você pagou, porque ela já tem dados aí, muitos dados das declarações de imposto de renda que a gente já vem Já entregando ao longo presta dos todo ano, anos. né? Exato, então ela vai fazer um cruzamento e vai verificar, assim como das empresas também, né? Ela entrega as obrigações, ela sabe, ela tem a média de receitas da empresa, ela tem a média de despesas dessa empresa que ela informa todo ano nas declarações do imposto de renda. Então, qualquer movimentação que não faça sentido de acordo com aquela média que é apresentada regularmente, vai ser, não digo tributada, mas vai ser sim questionada. Todo questionamento da Receita, se não bem justificado, gera invariavelmente uma tributação. E aí, por isso que eu digo que a premissa está equivocada em você entender o contribuinte como potencial fraudador, porque quando você faz uma fiscalização e o contribuinte não consegue justificar pormenorizadamente 100% daquilo, sobre aquilo que ele não conseguiu justificar, sempre é colocada a situação de fraude, de sonegação, sempre tenta se colocar um crime tributário sobre aquele Foi contribuinte. E às premeditado, né? vezes exato. Para quê? Para que, uma vez colocada essa situação, a Receita consiga, além do tributo devido, cobrar uma multa, que a gente chama de multa punitiva, que, se provada fraude ou dolo, ela é majorada em 150%. Então, assim, esse tipo de situação é que a gente prevê que pode acontecer, né? Eu sei que não é a intenção inicial, mas ela pode resvalar lá no final, em uma situação injustificada. Numa situação dessa em que o contribuinte, além de ter que pagar um tributo que vai ser arbitrado sobre aquele valor que, em tese, ele omitiu de receita, Tá? se for alegado fraude ou dolo, ele ainda pode ser multado em até 150%, que é uma multa muito pesada e até exorbitante. O Supremo Tribunal até discorda dessa multa, mas assim, é mais um custo judicial, né? Mais um custo da operação que talvez o contribuinte vai ter que ter para conseguir chegar no judiciário, para se defender, para provar que não houve dolo nem fraude, para pelo menos pagar o valor do tributo somente e não o valor da multa exorbitante. Então, são todas situações que às vezes o contribuinte não consegue justificar, não porque ele é um fraudador, mas porque talvez ele não tem corpo interno, né, lá né, vamos imaginar um pequeno produtor, né, que Deixa ele eu com perguntar aqui, muito. justamente nisso que eu queria fazer uma pergunta para você específica, que consta, inclusive, do material que vocês fizeram, que você fez uma espécie de uma divisão, procurando olhar impacto para pequeno produtor e para grande produtor. Que o grande produtor não tem um staff todo com equipes que acompanham essas coisas, e, aliás, a equipe de advocacia não é pequena, porque justamente por causa dessa complexidade do trabalho de receita em países como o Brasil, né? Se a gente for, eu sempre brinco muito, viu, o Ranieri, que alguém fala assim, mas que você acha da agricultura familiar? Então, assim, eu falo assim, primeiro precisa saber que agricultura familiar você está falando. A do seu Zé, que tira 100 litros de leite por dia ali num terreninho de um alqueire, ou você está falando da família Maggi, que movimenta bilhões de reais por ano para Exato. alimentar, né? Você está falando de gestão familiar ou de pequeno É. negócio? Agora, tem uma outra coisa, você tem um número muito grande de agropecuaristas que são pequenos, mas acabam tendo uma movimentação alta. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que é criador de suíno e de ave. Tem gente muito simples, é agricultura familiar, porque quem trabalha numa granja, às vezes, é o pai, a mãe e um filho, né? E só que eles têm plantéis, porque estão ligados a uma cooperativa, são integrados, então eles movimentam um bom volume. E os pequenos produtores, vamos ser sinceros, que tem um nível de instrução muito pequeno quando tem. Esses aí a coisa pega mais, né? Exato, é essa a nossa principal crítica, né? Porque, assim, uma coisa, quando você adota medidas de compliance, né, de conformidade tributária, isso vai muito bem em grandes empresas, em grandes produtores que têm todo esse staff preparado para pegar aquela informação e enxergar ela. Bom, então o que que a gente vai precisar fazer, o que que a gente vai precisar modificar dentro do nosso sistema para poder aparecer essa informação.
O pequeno produtor, quando muito, ele tem o contador da cooperativa que ajuda ele a fazer a entrega da obrigação, Exatamente isso, né? né? Ele não tem assim um corpo, staff que ele pode pegar o telefone no momento e falar, olha, a pessoa tal veio aqui comprar 50 queijos e ele quer fazer o Pix agora para mim e depois ele vai fazer. Não, tá lá a pessoa comprando 50 queijos para levar para um pequeno comércio e tudo também é pequeno, geralmente essa pessoa que está fazendo isso. Exatamente. É uma Depois ele cadeia, vai né? Uhum. Exato, depois ele vai ao final do ano lá no contador da cooperativa e fala: olha, tá aqui tudo que eu movimentei, faz a declaração do imposto de renda para mim. Porque, majoritariamente, a pessoa física, principalmente o produtor rural, ele declara o quê? O livro caixa da atividade rural, É, que você são as citou, né? receitas Uhum. e as despesas. Então, fora disso, ele não tem muito controle disso, ele não tem controle de estoque, ele não tem. Eventualmente, isso é importante também citar, acontece muito, né, de recebimento de bônus em conta, Tá. né? Então, às vezes, você compra ração, né, você Uhum. compra insumos agrícolas, você compra uma série de questões, e muitas vezes a bonificação ela vem ou em produto, ou muitas vezes em dinheiro, porque houve uma O compra famoso maior. clube, que hoje tem muitos, né? Exato. Então, assim, até isso vai ter que ser repensado, porque, assim, como que eu vou declarar esse brinde que eu estou recebendo? Isso também é uma receita da minha E não vai atividade. saber, né? Exato. Então, assim, o que que a gente alega é que, até que haja uma adequação completa, principalmente desses pequenos produtores, pode ser que a gente tenha aí autuações, não digo pesadíssimas, porque os valores podem não ser exorbitantes, mas no mínimo infundadas, apenas porque aquele pequeno produtor não conseguiu se adequar àquela norma. Porque a gente sabe que uma norma, quando ela é implementada, ela exige uma certa adaptação, e quanto menor é a empresa, menor é o staff que ele tem, mais tempo ele demora para se adaptar àquela situação, É, né? Então, assim, quando vem esse entendimento da Receita, de que vai passar a ser fiscalizado, vai ser questionado, e uma vez não justificado, pode haver uma tributação em cima disso, né? Então, isso começa a gera toda essa apreensão, vamos dizer assim, que todos estão aí preocupados. É claro que a gente tem que citar aspectos negativos, mas também citar aspectos positivos. Eu acho que isso também demonstra cada vez mais aquilo que a gente, principalmente no mundo da consultoria tributária, vem orientando sempre a regularização das empresas, né? Porque muitos produtores, muitas empresas em si, acabam operando ali fora de um regime tributário adequado. Então, quando chegam essas situações, é o momento de todos, nós estamos no começo do ano, né? Momento de opção do Simples Nacional, momento de opção do MEI para algumas empresas, momento de decisão de algumas empresas se ficam no lucro real, se ficam no lucro presumido, tá todo mundo fazendo cálculo, vendo quanto que vai ter de caixa, quanto serão as despesas. Então, esse é o momento, né, de todos pararem, pensarem e os que estão irregulares buscarem se regularizar, né? Para que, em alguma medida, né, você tenha uma boa justificativa daquele recebimento. Porque muitos também recebem adiantamentos, né, de clientes, né? Recebem uma série de questões que, quando você tem uma empresa, fica muito mais fácil você justificar aquele tipo de operação do que na pessoa física, né? Então, esse alerta, eu acho que ele é importante e veio num momento que casou, né, a situação da nova declaração com o momento de opção de todo mundo pelos regimes tributários. Então, isso foi mais uma adição ao que os contadores, os tributaristas hoje estão tendo que pensar para adequar os clientes no regime de tributação. Você acha duas coisas. Uma, o que que você acha? Eu citei aqui, está tendo até hoje mesmo. A gente está batendo um papo aqui, hoje aqui eu vou até falar para vocês, hoje é 14 de janeiro, né? Hoje mesmo tem uma reunião lá em Brasília, inclusive com a presença da presidência da República, né? Para discutir esse assunto de como, por enquanto, apenas comunicar melhor o que foi anunciado, né? Não é nenhuma volta atrás, não. Eu acho meio difícil que aconteça isso. O que que você acha que vai dar esse embrolho? E segundo, que sugestão você dá, principalmente para gente que é simples, para gente que tem dificuldade em entender coisas relativas à lei, ao tributo e tudo mais?
Eu digo assim, eu acho que não há intenção da Receita em voltar atrás dessa normativa, né? Até os 5 mil, né, da pessoa física é um número simbólico que o governo tem trabalhado, porque a ideia do governo Ele quer é tomar aquela fazer a decisão, né? isenção. Isso, né? Exato, ele quer fazer a isenção de até 5 de quem ganha até 5 mil reais no imposto de renda. Então, na minha humilde opinião, essa nova normativa é uma forma deles conseguirem os dados de quem de fato ganha até 5 mil, para que essa pessoa sim esteja na base de dados de Seja isenção da a Receita beneficiária, né? Federal, seja beneficiado de forma real, não de forma artificial, né? Porque hoje o governo ainda não sabe, porque quem ganha abaixo dos 26 mil não declara renda. Então, como saber quem ganha os 5 mil mensais? Então, Seria o primeiro passo, vai né? ter. Exato. Então, seria o primeiro passo para eles terem alguma base de dados sólida para implementar esse tipo de informação, até para apresentar para o Congresso um projeto de lei crível, porque todo projeto E de que é lei que quem vai busca. aprovar o Congresso, né? Ou não. Exato. Se o Congresso entender que aquela base de dados, aquela isenção tributária, o valor que vai ser gasto com Baixa, aquela principalmente, isenção né? já está fora, o governo não consegue cobrir, vai gerar mais déficit fiscal, que é a situação que a gente está passando hoje, o Congresso pode não aprovar. Então, quanto mais dados concretos e corretos estiverem à disposição do governo, o projeto de lei ele sai mais bem elaborado e mais bem fundamentado. Então, esse é um ponto, por isso que eu dificilmente entendo que o governo vai Haja um voltar retrocesso, atrás. né? Exato, imagino que ele vai melhorar a comunicação. Houve a troca do ministro da comunicação exatamente para que Exatamente. isso seja melhor comunicado, né? O que eu só penso errado é você taxar tudo como fake news e dizer que o discurso está errado. Eu acho que as pessoas têm opiniões próprias, né? Todo mundo, naturalmente, quando sai uma nova legislação, fica Apreensivo. desesperado por compreender, por não compreender, fica apreensivo, e cada um emite uma opinião. Convém, de fato, às autoridades virem a público e, de fato, esclarecerem o que está acontecendo, como que vai funcionar, porque a comunicação, ela clara e assertiva, ela resolve as situações, Claro. né? Ela não pode. Mas a gente tem ver também que um pouco isso é natureza de governos em relação a gerar um certo desconforto para poder depois criar uma situação e vir e resolver, né, a situação. Então, Dá assim, um esse tapa e jogo dá um beijo, de é isso, Ranier? Exato, esse jogo de morde-a-sopra, essas É. situações, né, são comuns em governos, não estou aqui criticando, acho que cada governo tem o seu mote de comunicação, né, mas o que pegou muito mal foi porque foi atingir diretamente as pessoas físicas, pequenos varejistas, vendedores ambulantes, né, Na vendedor de virada do semáforo. ano, de um jeito Exato, sem né? Então, assim, anunciado, o timing, eu acho que ele não foi correto, né? A forma de comunicar não foi correta. O governo simplesmente permitiu a publicação da instrução normativa e não houve uma coletiva de imprensa, não houve nada para vai explicar explicar. de fato aquilo. Uhum. Então, assim, qualquer situação não mal explicada gera histeria. Não, isso Ô, é Ranieri, natural. independentemente do tamanho do negócio, no meu caso, que eu puxo muito a sardinha para o agronegócio, né, que é a área onde eu estou, independentemente do tamanho do negócio do agropecuarista, né, logicamente que os grandes, como o Ranieri já citou, que tem maior facilidade, que até já tem corpo, já tem equipes que tratam desse tipo de cuidado, é, precisa, se não conseguir fazer sozinho, precisa ir atrás de alguém que Exato. e explique para A ele, nossa, faça o serviço para ele. Exato. A nossa orientação nesse primeiro momento, mas já tem sido há alguns anos, principalmente os pequenos produtores. Busquem uma orientação de um profissional habilitado para isso, seja um contador, seja um advogado, para que mensalmente ele faça esse acompanhamento, faça a juntada de documentos, né, tanto das receitas quanto das despesas, para que ao final do ano esse próprio profissional já tenha em mãos toda a documentação necessária para fazer a declaração do imposto de renda dele e para fazer o livro caixa de forma correta, porque não é incomum chegar no fim do ano e aí sim sair todo mundo correndo atrás de documentação, o que comprou, o que vendeu, o que emprestou, né? Então, assim, para ir levar para a contabilidade, e aí o contador ele não consegue ter tempo hábil para prestar um bom serviço, porque acumula tudo para a época da entrega das declarações. Então, assim, infelizmente, é um custo, é o que a gente já citou, né? No mínimo, uma medida como essa
traz um custo inesperado para todo mundo, que é o custo de que a gente chama de formalização da empresa, da operação, né? E esse custo ele é contínuo porque você formaliza a empresa, mas mantém ali minimamente um profissional terceiro ou um profissional interno para fazer essa manutenção dessa regularidade, né? E hoje a gente tem, inclusive com a reforma tributária, a gente tem alguns benefícios que vão ser concedidos para produtores que faturarem até 3 milhões e 600 ao ano. Então, assim, tem alguns benefícios que compensam muito o produtor já estar com essa empresa formalizada para que no período de transição da reforma, né, lembrando que ela já começa aí a ter os seus efeitos a partir de 2026 e Segue até 27 a gente já tem 2032, é isso? isso, em 33 ela é 33. 100%, já estaremos na reforma. Então, assim, o movimento feito agora, nesse momento, vai dar condição para o produtor rural entender as operações dele, saber onde ele deve se situar, se o melhor regime para ele é o Simples Nacional, se ele pode migrar com lucro presumido, muitas vezes se ao invés de estar como pessoas físicas produtoras, se não compensa formar uma agroindústria para ter outros benefícios que o próprio governo dá para as agroindústrias. Então, assim, tudo isso vai de uma orientação que um profissional habilitado consegue dar para esse contribuinte, e, de novo, não é solução mágica e não é uma solução comum a todos. Ela é muito olhada a cada caso, de acordo com a sua atividade. Se é produtor de leite, é um benefício. Se é produtor de soja, outro benefício. Cana-de-açúcar, outro benefício. Gado, outro benefício. Dependendo da região, o próprio governo do estado tem alguns Faz incentivos alguma também. compensação, né? Então, exato. Então, a formalização, né, de novo, ela tem um custo, mas a gente consegue reverter esses custos em relação a crédito, em relação à melhora do próprio negócio, né? Porque hoje em dia, usinas, cooperativas, né, a própria Europa tem regulamentado muito, né? Esses tempos atrás, o Carrefour teve que se retratar de uma nota que eles soltaram por conta de falar das carnes brasileiras e tudo. Então, cada vez mais esse movimento para uma formalização da atividade agropecuária, né? Que a gente sabe que a atividade agropecuária brasileira, ela é fantástica, ela é atividade de baixo carbono reconhecida mundialmente. Então, assim, toda essa falácia de clima, né? Ela é muito colocada para a gente, mas na verdade, quanto mais formal estiver a empresa, menos essa falácia ela é real, porque a Exato. gente consegue provar que a agricultura está correta, que as áreas de preservação permanente estão adequadas, que não há essa emissão de carbono, não há esse desmatamento. Então, tudo isso traz mais conformidade, mas também traz mais segurança, principalmente para o pequeno produtor, né? Então, assim, Ah. Não, eu queria te não- falar assim, aqui, ratificando o que você falou, mas a agricultura é espetacular, é uma das quatro maiores do planeta, mas o Brasil é muito grande, o Brasil é muito complexo. Se a gente andar no Brasil, a gente vê cara que tem 10, 20 cabeças de gado, faz tudo no papel, na caneta, não domina direito quais são os impostos reais que ele precisa pagar, quais são benefícios que ele pode ter por causa do tamanho dele. Então, isso é uma coisa bastante complexa, né? exato, e assim, é que nem a gente citou, com a reforma tributária, não vai ter jeito, ela vai pegar todo mundo, né? Todo mundo vai pagar um pouquinho dessa parcela para todos pagarem relativamente menos, né? Então, assim, quem não Eu estou estiver desconfiado que tem um que formalizado. eu estou desconfiado que só um não paga nunca, né? Que é o governo federal. Exato, Todo plano de reforma, só ele não está na reforma. Sabe? exato. Então, assim, o que a gente entende é que, assim, é um momento oportuno para todo mundo olhar, parar um pouquinho. A gente sabe que Exato. toma um tempo, leva aí muitas vezes. Ah, mas é porque tem a colheita, tem que tirar o leite, tem que o suíno, não, mas Tem que dar um alguma jeito. parada é necessária para refletir sobre isso. Tem as cooperativas que oferecem alguns serviços, né? Tem aí advogados, tem Tem bastante contadores. assistência, né? Isso, tem assistência. Então, assim, o produtor ele precisa estar atento a isso e buscar o profissional adequado à realidade dele, né? Para não ter um custo aí tão elevado, mas algum custo ele vai ter que ter para adequar a empresa e para manter ela nessa regularidade, porque ela vai ser importante inclusive para algo que a gente chama muito no direito de demonstração de boa-fé. Quando
o contribuinte consegue A demonstrar comprovação boa-fé. da boa-fé, né? Exato, quando ele consegue comprovar a boa-fé, que apesar dele não ter justificado todas as situações, mas de boa-fé, ele respondeu o fisco, ele atendeu, ele tem regularizado a empresa, ele paga os impostos em dia, muitas vezes, de imediato, você consegue judicialmente derrubar as multas que são aplicadas pela Receita. Então, assim, tudo isso é custo de conformidade, mas que lá na frente geram benefícios. A vida moderna é meio é complexa mesmo, né? Não dá para a gente É parar nunca. complexa, é complexa e cada situação exige uma determinada ação, né? Tem uma regra geral, mas cada caso, infelizmente, vamos dizer assim, cada caso é um caso, não é conversa de advogado, é a realidade brasileira mesmo. E por falar de conversa de advogado, viu, Raniero, que eu tenho advogado irmão, eu tenho cunhado advogado, tenho um monte de amigo advogado. Se tem uma das coisas que nenhum deles discorda ou diverge nunca, é assim, existe um fato, ninguém pode alegar um benefício próprio o desconhecimento da lei. Isso nunca será Exato. motivo de Por defesa mais de... simples que a pessoa seja. Exatamente. É. Então é isso que tem que enfiar na cabeça. Exato. Então, tá certo. Esse homem, que, ó, vocês viram só que coisa, hein, ó. Ó, você que está de assistência aí, fica de olho aí na oferta do Ranieri Genari. Como eu sempre faço em toda apresentação das minhas conversas, eu coloco um ponto de contato, porque hoje o trabalho não é só o trabalho do agronegócio. Tá, gente? Como eu falei, eu falo muito disso porque é a área que eu estou. Mas é assim, tudo você precisa estar bem informado, você precisa estar calçado. E ninguém consegue mais fazer isso sozinho. Às vezes precisa de gente, precisa de terceirizado, precisa de um serviço que é comprado de alguma maneira, prazo determinado ou sem prazo determinado. Precisa, por quê? Porque é a segurança do seu investimento, é a segurança do dinheiro que você vai conseguir pôr no bolso todo final de mês, todo final de ano. Queria agradecer muito, viu, Ranieri? E como cada vez mais, rapaz, os nossos causísticos aí estão invadindo as fazendas, as indústrias ligadas ao agronegócio, cada vez mais sendo necessária a presença deles para ajudar o empreendedor. Você voltar mais vezes aqui para conversar com a gente sobre. Só que aí, no meu caso, eu só vou te explorar do lado do agronegócio, rapaz. Não, a gente volta assim. Eu acho que é importante esse bate-papo. É o que eu disse, né? Ele, além de esclarecer, ele acalma muito o coração de todo mundo, Exatamente. exatamente para colocar a bola no chão, a gente entender de fato o que está acontecendo e cada um, na sua realidade, tomar uma ação ou evitar tomar alguma ação que muitas vezes pode ser danosa lá na frente, né? Exatamente, como diria meu professor lá no primário, maravilhoso professor José Alves, assim, sabe o que que é ruim? Ruim é desconhecimento. Conhecimento Exato. não dói, não faz mal para ninguém Ele só liberta, né? e nunca é demais. Esse é o Ranieri Genaro, o homem que mora aqui. Eu vou dar um jeito de combinar com ele, a gente tomar uma cerveja e comer um torresmo gostoso lá no centro de Ribeirão Preto. Vamos lá. Ele vai voltar mais vezes aqui para o Papo de Prateleira, que é o espaço de vocês e de conteúdo e informação da plataforma do Revenda, para falar aí de mais um ano, começando agora no meio de uma safra de verão maravilhosa. Se Deus quiser, acabei de ver o boletim da Conab, Companhia Nacional do Abastecimento, reafirmando, por enquanto, uma previsão de uma safra de 322 milhões e 300 mil toneladas. E se concretizar, é um novo recorde de safra de grãos brasileira. Então, vamos trabalhar, gente. Agora a gente trabalha melhor do jeito que o Ranieri falou, com segurança. Obrigado, querido. Até a próxima, tá? Certeza. Obrigado. Até Tchau, mais, tchau. Luiz. Um grande abraço. Tchau, tchau.